Marcos, capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo,
ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos, capítulo 7. O poder dominante que era exercido entre os judeus tinha se revelado hostil ao testemunho de Deus, e tinha mandado matar aquele que ele tinha enviado no caminho da justiça. Os escribas e os que pretendiam seguir a justiça tinham corrompido o povo com seu ensino e violado a lei de Deus. Lavavam os copos e os jarros, mas não os seus corações. E desde que os sacerdotes, a religião, lucrassem com isso, punham de lado os deveres dos filhos para com os pais. Mas Deus via os corações, e do coração do homem procedia toda sorte de impureza, iniquidade e violência. Era isso que contaminava o homem, e não o fato de ter as suas mãos por lavar. Eis o julgamento desta religiosidade sem consciência e sem temor de Deus, e o verdadeiro discernimento do que é o coração do homem aos olhos de Deus, que tem os olhos demasiado puros para ver o mal. Mas é preciso que Deus também mostre o seu coração. E se Jesus julgava o do homem com a vista de Deus, se manifestava os seus caminhos e a sua fidelidade para com Israel, mostrava, no entanto, desse modo o que Deus era para os que sentiam que tinham necessidade dele e que vinham a ele pela fé confessando-o e apoiando-se na sua pura bondade. Dos termos de Tiro e de Sidom, vem uma mulher da raça condenada, gentia e Ciro-fenícia. O Senhor, em resposta à súplica que ela lhe dirige para curar a sua filha, diz-lhe que os filhos, os judeus, estão em primeiro lugar e que não convinha tirar o pão aos filhos para o dar aos cães. Resposta desoladora para a pobre mulher.
o sentimento que ela tinha das suas necessidades e da bondade de Deus não tivesse ultrapassado e posto de lado qualquer outro pensamento. Estas duas coisas tornavam-na humilde de coração e pronta a reconhecer o soberano favor de Deus para com o povo da sua eleição neste mundo. Não tinha Deus o direito de escolher um povo para si? E ela não pertencia a esse povo. Mas isso não destruía nem a bondade nem o amor de Deus. Ela era apenas um cão gentio, mas era tal a bondade de Deus que até para os cães tinha pão. Cristo, a perfeita expressão de Deus, Deus manifestado em carne, não podia negar a sua bondade e graça. Não podia dizer que a fé tinha pensamentos mais elevados de Deus do que a realidade, porque Ele mesmo era amor. A soberania de Deus era conhecida, era reconhecida. Nenhuma pretensão a qualquer direito da parte do homem. A pobre mulher não se apoiava senão na graça. A sua fé apreendia, com inteligência dada por Deus, a graça que ultrapassava as promessas feitas a Israel. Penetra no coração do Deus de amor, revelado em Jesus, do mesmo modo como ele penetra no nosso e saboreia o fruto. Porque era introduzido isto, o próprio Deus diretamente em presença do homem e em relação com ele, e o homem tal como era perante Deus, e não uma regra ou um sistema pelo qual o homem se prepara para Deus. No milagre seguinte, versos 31 a 37, vemos o Senhor conceder o dom de ouvir e de falar a um homem que era surdo-mudo e incapaz de exprimir os seus próprios pensamentos. Não podia beneficiar da palavra de Deus, nem louvá-lo. O Senhor regressou ao lugar onde se apresentara como luz para Israel, e aqui trata apenas com o remanescente. Tira o homem à parte, fora da multidão. É a mesma graça que toma o lugar de toda pretensão à justiça no homem e se manifesta aos infelizes. A sua forma, embora exercida agora a favor do remanescente de Israel, é apropriada ao estado tanto dos judeus como dos gentios. É a graça. Mas para estes também ela é a mesma. Ele toma o homem à parte de entre a multidão, para que a obra de Deus seja manifestada. A multidão deste mundo não tinha realmente parte alguma nela. Vemos aqui Jesus. O seu coração enternece-se devido ao estado do homem, e mais particularmente devido ao estado do seu amado povo Israel, do qual este pobre surdo-mudo é uma imagem comovente. Jesus faz ouvir o surdo e falar o mudo. Era assim individualmente, e assim será com todo o remanescente de Israel nos últimos dias. O próprio Senhor atua e faz tudo bem. O poder do inimigo é destruído, a surdez do homem e a sua incapacidade para usar a sua língua tal como Deus lhe tinha dado são tiradas pelo seu amor, que atua com o poder de Deus. O milagre dos pães testemunhava a presença do Deus de Israel, segundo as suas promessas. Testemunhava a graça, que ultrapassava mesmo os limites dessas promessas, vinda da parte de Deus. Do Deus que julgava o estado espiritual do homem, mau em si, e o daqueles que, segundo a justiça, pretendiam ter direito a elas. Esta graça resgatava e, em amor, abençoava o homem, subtraindo-o ao poder de Satanás e tornando-o capaz de escutar a voz de Deus e de o louvar, bendizer e adorar. Nessa parte da história do Senhor,
Há ainda alguns fatos assaz notáveis que desejo assinalar, pois mostram-nos o espírito em que Jesus operava nesse momento. Ele retira-se para longe dos judeus, depois de lhes ter mostrado o vazio e a hipocrisia do seu culto e a iniquidade do coração humano. Coração esse que não era senão uma fonte de corrupção e de pecado. O Senhor, nesse momento solene, que punha em evidência a rejeição de Israel, retira-se para longe, para um lugar onde não havia oportunidade de operar no meio daquele povo. Retira-se para as fronteiras das cidades estrangeiras e cananeias de Tiro e de Sidom. Capítulo 7, 24. E de coração oprimido, não queria mesmo que alguém soubesse onde ele se encontrava. Mas a bondade e o poder de Deus tinham sido sobejamente manifestados, e Jesus não poderia agora estar escondido lá, onde havia tantas necessidades. A fama das suas obras tinha se expandido por toda parte, e o olho penetrante da fé descobria facilmente o que podia responder às suas necessidades. Assim a fé encontra Jesus, quando todos aqueles que aparentemente tinham direito às promessas são enganados por essa mesma pretensão e pelos seus privilégios. A fé é o que conhece as suas necessidades e não conhece outra coisa, e sabe que somente Jesus pode responder a elas. O que Deus é para a fé é manifestado a todo aquele que dela tem necessidade, segundo a graça e o poder que estão em Jesus. Escondido dos judeus, ele é graça para os pecadores. Do mesmo modo, capítulo 7:33, quando cura o surdo da sua surdez e da sua dificuldade em falar, condulo para fora da multidão, olha para o céu e suspira. Oprimido no seu coração pela incredulidade do povo, tira à parte aquele que acaba de ser o objeto do exercício do seu poder. Olha para a fonte soberana de toda bondade, de todos os socorros para o homem, e aflige-se com o pensamento do estado em que o homem se encontra. Portanto, essa cura exemplifica mais particularmente o remanescente de entre os judeus, segundo a eleição da graça. Remanescente separado, por uma graça divina, da totalidade da nação, estando a fé em atividade entre esse reduzido número. O coração de Cristo está longe de repelir o seu povo terrestre. A sua alma está abatida pelo sentimento de incredulidade que separa Israel de si e da salvação. Entretanto, ele remove a surdez do coração de alguns e solta-lhes a língua para que o Deus de Israel seja glorificado. Por ocasião da morte de Lázaro, Cristo também se aflige por causa da dor que a morte traz ao coração humano. Porém, neste caso, para além da dor, havia ainda um testemunho público de como Deus sofre com o sofrimento do homem, que ele criou à sua imagem e semelhança. Veremos no capítulo 8 um outro exemplo do que acabamos de referir. Jesus conduz o cego para fora da cidade. Ele não abandona Israel, desde que haja fé ali, mas separa da multidão aquele que tem esta fé, e coloca-o em relação com o poder, a graça, o céu de onde emana a bênção. Bênção essa que, por conseguinte, se estende também aos gentios. O poder do Senhor não era exercido no meio de evidente incredulidade. Isto mostra-nos muito claramente a posição de Cristo com respeito ao povo. Ele prossegue a sua obra, mas retira-se para Deus por causa da incredulidade de Israel. Mas é para o Deus de toda graça, ali
o seu coração encontra refúgio até que chegue a grande hora da expiação. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.